Fala, Cleuzinho, tudo beleza? Seguinte, eu vou fazer um vídeo, pelo título vocês já devem saber qual que vai ser o teor desse vídeo, mas só vou fazer o comentário em cima do que é dito pelo senhor Fox, né? No caso, para mostrar qual que seria a incoerência. Eu não preciso elaborar nenhum grande argumento sobre isso, eu vou deixar que o Paulo Cogos faça isso daí por ele, né? Então eu só vou utilizar o material dele e colocar um do lado do outro, né? Por que eu estou fazendo isso? Bem, primeiro, eu não tenho tempo de ficar elaborando tudo para falar qual que é cada erro, e segundo, se eu fizer isso, o pessoal vai ficar, os fãs do Paulo Cogos, como sempre, vão ficar, mas você só está fazendo birra, você só está fazendo birra. Tá, então tudo bem, eu vou mostrar novamente, Paulo Cogos refuta Paulo Cogos. Então, para começar, vejam o vídeo que está na descrição, o vídeo que ele falou que vai processar a Gazeta do Povo, porque difamaram, chamaram ele de terraplanista. Eu fui ler o artigo, fala, entre parênteses, e terraplanista, né? Uma forma de descredibilizar. Mas vejam agora esses trechos do Cogos falando sobre liberdade de expressão e reputação e por que tu não pode processar ou tolir a liberdade de expressão. E é justamente o que ele está querendo fazer com esse processo. Vejam isso aí e depois eu vou fazer uns comentários. Existe mais um fator? Se nós justamente queremos, em época de eleição ou em qualquer outra situação, evitar que as pessoas sejam influenciadas por fake news, por qualquer tipo de manipulação, é mais um motivo que nós temos para liberar totalmente a expressão. Porque as pessoas não podem normatizar a manipulação. Se nós tolhemos a liberdade de expressão, estamos simplesmente admitindo e normatizando o fato de que qualquer coisa que seja dita por aí vai influenciar as pessoas, quando elas deveriam estar suficientemente blindadas para saber que todo mundo é parcial, todo mundo é mentiroso, em maior ou menor grau, e elas têm que simplesmente usar a razão e os prolegômenos metafísicos para chegar à verdade. Se nós tolhemos a liberdade de expressão, estamos tirando os incentivos para que as pessoas realmente se blindem com a razão e com a ética. Ridículo. E aí, pessoal, viram o vídeo? Então, isso é ele só falando sobre liberdade de expressão. A pergunta que eu faço para vocês. Tá vendo como que ele está defendendo a liberdade de expressão como algo realmente importante, né? Bem, agora vamos para segunda parte, ele defendendo a questão de reputação e citando muito bem o Walter Block e o Murray Rothbard. Eles fizeram grandes contribuições nisso, e tanto que talvez seja uma surpresa com o Walter Block no futuro. Ó. Isso se chama foreshadowing, my dudes. Então vamos ver essa segunda parte aqui que é muito importante. Então, a liberdade de expressão é inviolável, certo? Como é que fica a reputação das pessoas? A reputação das pessoas, como o próprio Walter Block fala, vai estar mais protegida se houver, de fato, liberdade de expressão, principalmente as pessoas pobres. Isso é uma constatação brilhante do Murray Rothbard. Ele diz o seguinte: vamos supor que nós vamos tolher a calúnia, a difamação e o dano moral. Ora, se alguma coisa é dita contra a reputação de alguém e não é tolhida, a população vai imaginar que isso é verdade, afinal não houve nenhum tipo de processo. Como os pobres têm menos dinheiro para contratar advogados e se defender, eles vão preferir deixar isso para lá. Então é principalmente a reputação dos pobres que estará em jogo. Se a calúnia, difamação e dano moral for totalmente liberada, as pessoas vão saber que a maioria das coisas são fake news e vão procurar buscar a verdade por meios mais confiáveis, por provas concretas. Então a reputação dos pobres que não podem pagar advogados será mais protegida. Isso é brilhante do. E aí, pessoal? Então, vocês viram esses dois trechos do vídeo, o vídeo vai estar aqui na descrição. No geral, eu não vejo utilidade do Cogos simplesmente processar a Gazeta, ele vai estar, a Gazeta do Povo no caso, ele vai estar perdendo em sua fundamentação, que já é muito falha, ao meu ver, mas vai estar perdendo ainda mais, vai ficando mais claro o erro. E, por fim, o que se torna mais interessante é o fato do Paulo Cogos do passado discordar do Paulo Cogos do presente, e vice-versa, né? Ele fez ali um argumento que seria uma ameaça, mas eu imagino que seja uma zoeira dele dizendo que terraplanistas são um risco porque ETs poderiam explodir a Terra com raios gamas, né? Isso não faz sentido em tantos níveis, né? Desde o nível de ETs até níveis físicos de usar raios gama para isso. Mas o que seria interessante de ser feito é que ele não corresse esse processo. Ele foi lá, fez um vídeo, deu rage, falou que ia fazer,
Se eu fosse ele, como não vai seguir esse vídeo aí, é simplesmente um erro, ao meu ver, eu teria, se fosse o caso, apagado ou não listado o vídeo, feito um outro vídeo em cima e dito, olha, eu me exaltei, normal, né? O Paulo Cogos, para quem não sabe, ele tem Asperger, isso é comum dele acontecer. Quando ele tá puto, ele tá realmente puto. Isso é bem sabido. E ainda mais que se o Cogos fizer isso, ele abre um precedente para ele, de qualquer vez que ele xinga alguém, sei lá, chama alguém de maçom, de liberal, que seria socialista, e socialista é um risco para os outros, né? Qualquer coisa do gênero, o cara poderia processar ele. Ah, mas não pode porque qualquer coisa. Levou Stoppel, não tem como ir contra isso aí. Tá? Então, disso fica essa reflexão. E, de novo, o Cogos falou até uma coisa bem interessante no vídeo, que é com base no Walter Block e no Murray Rothbard, que é a questão cultural, né? Tu vê numa sociedade que tem a cultura de processar por danos morais, difamação, calúnia, os mais pobres normalmente são os que se afetam, porque eles não têm dinheiro para processar quando isso ocorre com eles. Então, tu tem, digamos, digamos assim, é verdade a revelia. Se alguém falou e ninguém processou, é verdadeiro, né? Porque é verdade. Então, se o Cogos quiser realmente, digamos, estar dentro de uma coerência interna, pelo menos, ele deveria pensar nisso em vez de alimentar esse ciclo de uma externalização cultural pobre, que não é um problema de violação de propriedade, uma externalização cultural, só a opinião das pessoas, mas se ele quisesse quebrar esse ciclo para ter uma elevação moral social, ele poderia também não processar, né? Então, por esse vídeo é isso. É só para avisar vocês que eu estou tentando fazer da forma mais clara possível. Eu tenho minhas escolhas com o Paulo Cogos, eu gosto de zoar um pouquinho, mas então se o pessoal ficar muito brabo que eu tô zoando, tá bom, eu faço um vídeo sério. Agora mostrem qual que é o erro que tá aí, né? De qualquer forma, os argumentos são do Paulo Cogos, ele vai estar errado de uma forma ou de outra, tá? Então, para quem gostou do vídeo, quem dá um like, se inscreve no canal, manda pros amigos, qualquer coisa aí. Quem realmente gosta do conteúdo, se quiser dar uma doação, tem links na descrição, né? E lembrando que eu vou postar esse vídeo talvez no sábado, né? Essa parte aqui vai ser editada. Se eu não colocar ele no sábado, vai ter hoje à noite live dos doadores. Não vai ser no domingo, tá? Por esse vídeo é isso, até mais. E aí, pessoal, só fazendo aqui um comentário extra, né, no final do vídeo. Eu notei na edição que eu não tinha feito esse comentário, deveria ter sido feito, que supondo-se que, em vez de ele ser chamado de terraplanista, que é uma coisa inofensiva no sentido de propriedade, só ataca a reputação do Cogos, né, que no geral ele dinamita a própria reputação boa parte do tempo, mas se ele fosse, sei lá, chamado de pedófilo, vamos dar esse exemplo, pedófilo é uma violação de propriedade, aí sim ele teria base para abrir um processo desse, porque está acusando ele de violar a propriedade, e o Estado, nesse caso, ele não teria nenhum impedimento. Não, o impedimento viria da outra parte, porque Cogos talvez poderia até tentar resolver isso daí em uma questão de acordo, mas não vejo que seria o caso. Não vejo o jornal fazendo isso. Isso no caso seria uma fraude, tá? Agora vamos supor que, sei lá, o Cogos fala alguma coisa com o jornal, vocês falaram que o seu terraplanista está errado, ele fala qualquer coisa assim, manda um e-mail em caps lock, letra vermelha e negrito, né? O que acontece? Vamos supor que mandasse isso aí e os caras falassem, cala a boca, gordinho, a gente vai e te quebra na porrada, tá? Exemplo, né? Título de exemplo. Então, o Cogos estaria sendo ameaçado pelo jornal, né? Não que isso tenha acontecido, título de exemplo mesmo. Ele ainda poderia processar. O que eu estou colocando aqui que é um erro é processar por calúnia e difamação, enquanto essas não violam propriedade. E a justificativa que o Paulo Cogos deu no vídeo foi, ele estava mais no rage, eu consigo ver isso, só que eu estou querendo fazer esse vídeo para deixar claro. Não tem justificativa para o que ele quer fazer, tá? Mas os ETs e tudo mais. Tá, se quiser, então faz um vídeo realmente argumentando sobre ETs. Eu vejo isso como meme, mas se tu quiser fazer uma prova que é um perigo ter terraplanistas, faça. Demonstre primeiro que ETs existem, né? Prove ETs, e daí mostre que foi realmente um risco para a humanidade, tá? Mas, no geral, é isso. Eu deixei essa nota no final do vídeo. Valeu aí todo mundo.